E aí a gente lembra do meu coração, vamos para mais um conceito então relacionado à política dentro das ciências humanas. Esse conceito também é muito importante, que é o de império. É outro conceito que normalmente as pessoas fazem alguma confusão. Acham que império é aquilo que existe uma sociedade que tem um rei, que tem um imperador, e se limita a isso mesmo no conceito. Tá meio certo, sim, normalmente os impérios podem ter imperadores, mas muitas vezes não, e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vem comigo. Império. Qual o significado de império nas ciências humanas? É o controle territorial e militar de um povo sobre outros, como o objetivo de explorar suas riquezas e até mesmo sua população. Exemplos. Antes dos exemplos, de novo, é o controle territorial e militar de um povo sobre outros, com o objetivo de explorar suas riquezas e até mesmo a sua população. Então isso é algo muito comum na história da humanidade. Após haver um controle interno da sociedade, através do Estado, com um grupo dominando o outro, o próximo passo para essa sociedade estabilizada e pacificada, porque vocês podem perguntar, mas Sora, como é que uma parte da população aceita ser dominada pela outra parte? Isso lá no início é traumático, mas com o tempo e com a pacificação desse processo, as pessoas vão se acostumando e daqui a pouco nem se lembram mais como que se iniciou esse processo de dominação. E muitas vezes a formação de um império é um pouco mais difícil a aceitação, mas acontece. Depois que há o controle interno da sociedade e a pacificação, o segundo passo na história das sociedades é a dominação exterior, ou seja, não de um pequeno grupo sobre o outro naquele território, naquela região, mas desse grupo sobre outros povos diferentes. Quando um povo organiza a sua força militar para conquistar o território e o controle sobre um outro povo, nós temos então a formação de um império. E por qual objetivo se forma um império? Normalmente com o mesmo objetivo que se forma um Estado: controle da riqueza, controle daquilo que é produzido. No momento que o Estado controla a produção e a riqueza produzida dentro daquela sociedade, ele, não sempre, mas normalmente acontece ao longo da história, procura controlar a riqueza dos outros. E aí a gente tem, desde o primeiro império, que é o Império Acadiano, um imperador chamado Sargão, lá na Mesopotâmia, depois vem o Império Assírio, o Império Egípcio, um dos impérios mais famosos que a gente conhece, o Império Romano, que a partir de uma pequena cidade, uma cidade-estado chamada Roma, organiza sua força e vai controlar um território que vai abranger quase toda a Europa, uma parte do norte da África, o Oriente Médio, e esse controle é de um povo, o povo romano, sobre outros povos, outras dezenas de povos que viviam naquela região. Por isso que é chamado Império Romano. Nem sempre há um imperador. Roma começou essa expansão territorial de controle quando era uma república, organizada nos moldes muito semelhantes ao que a gente conhece hoje.
os impérios francês e britânico, agora da era contemporânea, no território africano e no território asiático, também eram controlados. A Inglaterra por uma monarquia constitucional, a França por uma república, havendo um presidente, mas o que mais me interessa no entendimento de império é quando um povo controla outro povo. Como esse povo controlador se organiza internamente, se é uma monarquia, se é uma república, se é uma ditadura, isso não interfere muito nesse controle exterior. Então, império é o controle territorial e militar de um povo sobre outros, com o objetivo de explorar as riquezas e até mesmo a sua população. Como normalmente acontece, no caso clássico como romano, é a escravização da população conquistada. Isso é uma característica muito corriqueira ao longo da história dos impérios. E a história da humanidade, ela só é possível de ser entendida através da história dos impérios. E foram muitos, né? Alguns mais famosos, eu vou colocar aqui como exemplo: o Império Egípcio, Império Assírio, Império Persa, Romano, português, que diz respeito, inclusive, à nossa história, a história do Brasil, já que esse território, essa porção da América do Sul conquistada pelos portugueses, fez parte daquilo que foi chamado de Império Português. Portugal conquistou regiões aqui na América, conquistou regiões na Ásia e na África, formando um grande império territorial. O maior dele foi o britânico, que foi um dos maiores impérios da história, controlando territórios na América do Norte, na Oceania, África e Ásia. No auge do Império Britânico, durante os séculos XIX e XX, a Inglaterra chegou a controlar 25% do território mundial, se configurando então um dos maiores impérios da história. Na mesma época, teve a formação do Império Francês. Enfim, vou colocar aqui um etc, porque são dezenas e dezenas de impérios ao longo da história. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, ela se inicia por uma disputa entre impérios. Impérios disputando territórios na África e na Ásia, e impérios fazendo disputas internas dentro da própria Europa. Isso foi um dos grandes motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, um conceito assim como Estado ligado à política, porque relacionado a questões de poder, a relações de poder de um povo sobre outros povos, e também sobre as relações de resistência que os povos também efetuam, porque nem todo império, quase nenhum, foi um império pacífico, né? Os povos conquistados sempre tiveram dentro, né, de si o germe da resistência, da rebeldia, e não aceitar uma dominação exterior. E para a gente entender a história das guerras, a história da formação de impérios e um pouco da história da violência que se dá entre os seres humanos, é imprescindível entender esse conceito que está muito mais próximo de nós. Por exemplo, nas grandes cidades hoje, como Rio de Janeiro, São Paulo, agora Porto Alegre, mas mesmo em Torres, né, em outras cidades menores, nós vemos disputas territoriais protagonizadas por quadrilhas do tráfico de drogas. Isso é um ethos imperialista, ou seja, uma quadrilha que controlava o tráfico num bairro, numa vila, percebe que controlando através da sua força militar, né, através das armas, da organização, né, de soldados, se conseguir controlar outros territórios, vai aumentar, né, a exploração de riqueza, vai abrir mais pontos, enfim, isso vai aumentar a arrecadação. Então essas disputas que nós vemos, né, tiroteios entre quadrilhas rivais do tráfico de drogas, são um pequeno cosmos daquilo que a gente conhece como império. Acontece próximo de nós, mas ao longo de toda a história, os seres humanos também tiveram, né, em parte deles, essa tendência a essas disputas territoriais, seja uma disputa local por um ponto de tráfego, ou uma disputa entre impérios já constituídos por porções de territórios com mais riquezas, como ouro e diamante. A violência acabava acontecendo, né, e atingindo as populações que estavam em volta desses conflitos de poder que nós denominamos a formação dos
impérios. Certo? Até a próxima aula, pessoal.